Seja muito bem-vinda a esta live especial da série Mulheres. Hoje a gente vai falar sobre mulheres e realização financeira. Na live 1 falamos sobre autoestima, inclusive fiquei devendo uma parte ali do conteúdo, falar sobre as 5 camadas da autoestima. Vou pagar hoje, vou entregar esse conteúdo hoje e vamos falar também sobre a realização financeira para mulheres. Começando com qual a importância da realização financeira? E por que isso é tão importante? Por que a gente precisa falar sobre isso? Por que é importante que a gente busque isso? Vocês que já estão chegando ao vivo, sejam bem-vindos. Denise, Rejane, Val, Maria Luísa, eu imagino, né? O E. Rodrigues, Angélica Souza, sejam bem-vindos. Elisângela. A gente vai falar também, pegando o gancho da live passada, a Mari, minha colega, deixa eu te chamar aqui, vamos ver se eu consigo mandar para você. E aí, Mari, só esperando você entrar na live. Vamos falar também o que a autoestima tem a ver com isso, porque você vai ver que nessa série de lives especiais para mulheres, o conteúdo de uma live tem a ver com o conteúdo da outra. Um vai complementando o outro. Então, você que perdeu a live da terça-feira passada, você pode vir depois aqui no meu Instagram, que ela ficou salva, e você pode assistir. A gente falou sobre autoestima. A gente vai falar também, eu vou passar para vocês as 7 etapas para a realização financeira. Os 7 passos que você precisa dar para alcançar a sua realização financeira. Vou entregar pela primeira vez os 3 segredos da prosperidade financeira que eu nunca revelei antes. E na live da semana que vem, a gente vai falar sobre, que vai ser a última, talvez, da série Mulheres. Vamos falar sobre realização nos relacionamentos conjugais. E aí, Mari, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos para mais uma live, né? Vamos, Mari, que delícia estar aqui com você, fazendo essa série especial Mulheres. É uma baita honra, me sinto muito grata por estar aqui junto com você, trazendo esse conteúdo de alto valor para mulheres. Os homens que quiserem assistir também são bem-vindos, porque podem contribuir com suas esposas, com suas namoradas, com suas parceiras, enfim. Todo mundo junto, buscando o mesmo objetivo, a gente faz uma mente mestra, né? Ó, o Exato. Leonício falando boa noite aí pra gente. Boa noite, gente. Boa noite à mulherada que já está aí marcando presença aí. Não só mulheres, né? Todos são bem-vindos. É. O, Leo, o Leonício falou que tá frio em São Paulo. Por incrível que pareça, aqui em Ribeirão Preto tá congelante. Eu saí para fazer uma... Não sei se você saiu agora no fim da tarde, Mário. Eu sempre faço uma caminhada no fim da tarde. Eu achei que eu ia congelar. Sim. Agora no final do dia deu uma boa esfriada, né? Ou esfriada. Bastante. Eu Inclusive, desci agora um pouquinho e tá ah, bastante frio lá fora. inclusive, vamos aproveitar, pedir para o pessoal para lembrar de fazer uma oração hoje, para que esse ciclone se afaste, que ele vá para o mar, que essa frente fria se dissipe logo, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm um abrigo, né? As pessoas que estão na rua, pessoas que não têm agasalho suficiente, a gente sabe que se vier como está prometendo, a gente infelizmente vai ter mortes e a gente vai ter também um grande abalo na produção de alimentos, principalmente dos alimentos frescos, né? Porque se vier mesmo essa geada, como está prometendo, vai ter muita perda, vai ter perda em criação, enfim, a economia que já está com desafio vai sofrer ainda mais e a gente sabe que a gente vai ter, sim, lembrar dos animais também. Quem tiver criação, gente, vai aí o alerta. Coloca teu animal para dentro de casa, não deixa ele no quintal. Se for um animal que você não consegue, recolhe. Quem tem cavalo, recolhe, né? A gente lá no rancho mandou recolher tudo. Guarda passarinho, pelo amor de Deus, não deixa passarinho no quintal. Parece uma coisa menor, mas não é. A gente tem que pensar o que me cabe, o que está no meu Sim. alcance fazer, né? E todo mundo orar para que esse ciclone
vá para o mar para que essa friagem aí se dissipe logo, né, Mari? Sim, sim, que não venha com tanta força, né? Porque Exatamente. o frio é dolorido. O frio é muito dolorido para quem tem ali, né, essas necessidades. São muitas pessoas que mesmo abrigadas, né, são abrigos tão precários que não conseguem proteger do frio, né? Exato. Então, as crianças, enfim, idosos. Enfim, cuidem das Então, crianças, vamos, dos idosos, coloquem meia, agasalhem, bebida quente, tudo isso. sim, Ô, Mari, eu tava pensando a gente começar entregando o que a gente ficou devendo na live passada, que são as 5 vamos, camadas da autoestima. O que que você acha? Você quer fazer alguma. Você vamos. quer puxar o fio da meada da live passada aí? Você quer fazer uma abertura sobre isso? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente dar aquela finalizada, manda 5 camadas aí, né? E a Tá. gente dá e aí a gente finaliza, mata esse assunto e vamos para a prosperidade. Então, bora. Ó, eu vou falar 5 camadas e aí eu vou jogar para você comentar, tá? Fechou. A primeira camada da autoestima é a gente se reconectar, porque a maioria de nós, infelizmente, perdeu se reconectar à nossa identidade no Criador. Só que quando a Exato. gente fala de autoestima, isso tem a ver com quem você acredita que você é e o que você acredita que o Criador pensa sobre você. Olha que loucura. Então, eu recomendo, quem Exato. não estiver anotando, pega papel e caneta e vai anotando essas perguntas, né? Quem eu acredito que eu sou e o que eu acredito que o Criador pensa sobre mim. Essa é a primeira camada. A segunda Sim. camada são os pais. E aí, olha que profundo, né? Daí não é o que de verdade os meus pais pensam sobre mim, mas o que eu acredito que eles pensam sobre mim. O amor que eu acredito ou não que eles sentem por mim, não o amor real, é o que eu acredito. Eu posso ter um pai e uma mãe que me amam muito, mas eu posso não acreditar nesse amor. Eu posso não sentir que existe esse amor. A imagem, ô Mari, a sua câmera aí tá travando, o seu celular tá travando. Se você conseguir ir perto do roteador ou pedir para todo mundo da casa aí sair da internet para ficar só você exclusiva, Mari caiu aí. Eu vou continuar dando as 5 camadas. Então, a primeira camada é a sua identidade no Criador, quem você acredita que é e o que você acredita que o Criador pensa sobre você. A segunda camada são os seus pais. O amor que você acredita que os seus pais sentem por você, a imagem que você acredita que os seus pais têm de você e a confiança e o respeito que você acredita que eles têm por você. Então veja que não é o que eles pensam na realidade, não é o que os seus pais pensam de verdade, mas o que você acredita que eles pensam sobre você. Essa é a segunda camada. Mari, eu vi seu convite aqui, já aceitei, mas não te vi entrar. A terceira camada tem a ver com o ambiente, tem a ver com a cultura. E aí, Conceição, boa noite. Oi, Carla. Mari recusou. Ó, a terceira camada tem a ver com o ambiente, tem a ver com a cultura. Então, o que você acredita ser o seu papel no país, na sociedade, na sua comunidade, na família. Não o que é o seu papel real, mas o que você acredita. A gente está falando daquilo que compõe a autoestima. A nossa autoestima ela é composta por camadas. Eu estou na terceira camada, que é aquilo que você acredita que seja o seu papel na comunidade, no país e na família. E como a gente está falando uma série sobre mulheres, vamos pensar o seguinte, coloca aí como seu número 3. O que eu acredito ser o meu papel como mulher? O que você acredita ser o seu papel como mulher nessa sociedade, na família, na comunidade, no Brasil? Pegou aí, Mari, a terceira camada? Peguei, mais ou menos. Estou tentando acompanhar. Não faz sentido a minha live com você cair toda vez.
não faz sentido, mas é Não porque faz. Não faz. existem forças contrárias a essa prosperidade das mulheres. A gente sabe disso. Eu tenho A gente certeza disso. A gente sabe. Mas não tem problema. A gente vai continuar aqui persistindo até o fim. Não tem problema, Mas Mari. Ó, vamos então, lá, vamos primeira lá. camada. A autoestima, ela é composta por camadas, tá? Então, assim, eu nasci, eu tô ali limpinha de autoestima, minha autoestima tá lá em cima, eu consegui nascer, eu sou o espermatozoide que venceu, eu sou o bebezinho que conseguiu nascer, eu tô com a autoestima lá em cima, com a minha identidade totalmente conectada no Criador, tá? O problema é que eu fui me desconectando, eu, você e nós. Então, a primeira camada é a gente se reconectar nessa identidade e a gente recuperar quem você acredita. Estou falando para todos agora, né? Para todos nós. Quem você acredita que você é de verdade e o que você acredita que o Criador pensa sobre você. Por que que eu falo isso, Mari? Porque eu, até algum tempo atrás, me achava não merecedora de algumas coisas. Eu achava que Deus estava me punindo por algumas coisas, porque eu cresci dentro de um ambiente, eu fiz catecismo, cresci dentro da Igreja Católica e ouvi algumas coisas que me fizeram acreditar que eu não era merecedora e que eu não tinha alguns direitos, entendeu? Então, por isso que essa é a primeira camada. Segunda camada, os pais. Não é o que os pais verdadeiramente pensam ou sentem por nós, mas o que a gente acha. E por isso que é muito grave, o buraco é mais embaixo. Porque eu Sim. posso ter um pai e uma mãe que me amam incondicionalmente, mas se eu não acredito que eles me amam, o problema tá aí. Não é na falta de amor deles, mas é no que eu acredito. Eles podem torcer por mim, eles podem confiar em mim e eles podem me respeitar, mas se eu acho que eles não confiam, aí é que tá o problema da segunda camada. A terceira camada, Mari, é o ambiente. O que nós acreditamos ser o nosso papel no país, na sociedade, na comunidade, na família. Não é o meu papel real, mas é o que eu acredito ser o meu papel. Então, se eu me diminuo e acho que eu tenho um papel menor por ser mulher, ou que eu acho que eu deveria ter um papel diferente do que eu tenho por ser mulher, eu começo a ter problemas de autoestima. A quarta camada são os outros todos. É a imagem que eu acredito que o outro tem sobre mim. Não é a imagem que o outro tem sobre mim. E aqui eu quero lembrar daquela propaganda da Dove maravilhosa, que botava o desenhista fazendo um retrato falado sem ver as mulheres, né? Então, primeiro ele desenhava um retrato falado que a mulher se descrevia para ele. Ele não estava vendo, tinha um lençol entre eles. E aí, na sequência, ele fazia um retrato falado que outra mulher descrevia aquela mesma mulher para ele. E o segundo retrato descrito pelo outro era sempre uma mulher mais bonita do que aquela que a própria mulher se retratou. Então, nós temos uma imagem sempre pior que os outros pensam da gente. E a última camada, a gente acha que é a primeira da autoestima, mas ela é a última. A última camada é você. É a sua autoimagem. E a autoimagem é composta por 3 autos. É o autoamor, o quanto eu me amo. A autoconfiança, literalmente, é quanto eu confio no meu taco. E o autorrespeito, o quanto eu respeito os meus valores e os meus princípios. E claro que isso tem relação com os meus resultados. Essas são as 5 camadas, Mari. Agora eu jogo a bola para você comentar. Sim. O mais louco de tudo isso é que, assim, tudo culmina na nossa identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, tudo na nossa vida, né? A autoestima ela vai influenciar em tantas coisas na nossa vida. A gente vai falar sobre prosperidade, a autoestima vai influenciar
da nossa busca pela prosperidade, né? Porque tudo também trabalha essa questão da mentalidade, como a gente se enxerga, como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga o dinheiro, né? Mas, Dani, você falando aí, e aí eu fui pensando assim, né? Como que nós somos bombardeados a todo momento, né? Até pelas pessoas que a gente entende. Isso não é uma questão de amor ou ódio, você entendeu? Aqui não é uma novela de amor ou ódio, são coisas que nós vivemos na nossa vida e a gente precisa depois parar um pouquinho, quanto antes melhor. Mas em determinado momento a gente precisa parar um pouquinho e a gente precisa começar a tratar algumas coisas. Algumas pessoas que vêm de lares ainda mais deficientes, né? Porque tem pessoas que vêm de lares muito deficientes, de pessoas que se machucam a todo momento, então, elas precisam ainda mais entrar nesse processo. Resgatar a identidade não é algo que a gente simplesmente lê lá em Gênesis, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e de repente a gente, sabe, acordou com nossa identidade restaurada. Não é isso. É um processo que a gente precisa, o quanto antes, entrar nele, entendeu? Que é um processo de resgate, é um processo de entrar para dentro de nós mesmos, é um processo de autoconhecimento. E não tem resultado em nenhuma área da nossa vida se a gente não começar pelo resgate da nossa autoestima. Não tem nenhuma outra área da nossa vida que vai ser bem sucedida. Por quê? Porque tudo vai falar sobre quem nós somos. Tudo A vai crença culminar sobre. começa comigo, né? O que eu acredito que eu sou e que, por consequência, eu mereço. Você falou que tudo culmina na identidade, Mari. Eu acredito que a identidade é o alicerce, é a base, Sim, né? Ela é o começo de tudo, a identidade. E sim, sem autoestima é impossível haver realização financeira. Impossível. Então, assim, precisa sim. primeiro consertar. Se existe falta de autoestima, precisa curar isso, precisa recuperar e resgatar isso antes de querer partir para uma prosperidade, para uma realização financeira. Não tem como. Sim, e falta de autoestima, gente, entenda, não é algo estético, não. Eu não gosto da imagem que eu vejo e aí eu tenho uma baixa autoestima, não. É um desajuste interior. Muitas vezes a gente até consegue ser muito melhor, se arrumar muito melhor, se amar muito mais, se sentir muito melhor, né? Porém, por um desajuste interior, a gente vai se descuidando de nós mesmas, A certo? perda da autoconfiança, Mari, ela vai influenciar diretamente nos meus resultados profissionais e financeiros. Vai influenciar na minha Sim, qualidade de vida. Né? Se eu não sim. tiver o auto-amor e o auto-respeito, vai influenciar nos relacionamentos. Como que eu posso ter um relacionamento saudável se eu não me amo e não me respeito? Como que eu posso ter Sim, saúde? sim, exato, entendeu? Então, às vezes você pensa assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou, sabe, fazer vários procedimentos porque para eu me amar mais, para eu me sentir melhor. Entenda, é um resgate interior, nada exterior vai resgatar a sua autoestima, senão um processo de entrar para dentro de si mesmo e tratar alguns desajustes, você entendeu? E aí é tão maravilhoso, porque daí quando você percebe que você se ama independente de qualquer coisa, que você sabe muito bem quem você é, aí todas as outras buscas, elas têm mais sentido, tá? Exato. Então, a identidade ela vai trazer sentido a tudo. Não tem propósito sem identidade, não tem realização financeira sem resgate da identidade, não tem isso. E as pessoas nem têm ideia de que elas têm uma identidade em Cristo, Isso. certo? E Elas aí, não têm. Mari, e aí a gente entra, acaba tendo que entrar inevitavelmente na questão do feminismo versus feminino, porque quando eu me afasto da minha essência, mulher, você mulher, a gente nasceu mulher, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso tirar meu seio, eu posso fazer uma transformação aí sexual, eu posso fazer uma adaptação química, eu faço o que eu quiser. Eu não consigo mudar biologicamente 100%.
Então, quando eu começo a negar o que eu sou, ou então eu começo a achar que porque eu sou mulher, eu preciso, então, competir com o homem ou brigar com o homem para poder encontrar o meu lugar, tudo isso é afastar da essência. Sim, Porque sim, a criação, ela foi perfeita, ela criou os dois. Existe o papel de um, existe o papel de o outro, os dois vieram para se complementar. Vamos entender o significado de submissão, né? Que eu achei lindo quando eu entendi. Submissão não é um estar abaixo do outro, mas os dois estarem na mesma missão. Submissão é os dois estão cumprindo a mesma missão, sim, uma mesma missão, né? sim. Então, mas só que a gente teve muita adulteração de palavras e aí a gente começou a ter, claro que culturalmente, uma imposição. A gente sabe que tudo isso aconteceu, que houve uma diminuição do valor da mulher, a gente sabe de tudo isso. Só que a gente entende que o caminho de brigar, ó a Magna falando, que tema maravilhoso. O caminho de brigar e de querer diminuir o homem ou competir com o homem para poder provar o valor e aumentar o valor da mulher, afasta da essência. E a gente só Sim. consegue prosperidade, inclusive financeira, quando a gente está na essência. Quando a gente Sim, afasta da essência, a gente afasta da prosperidade. Faz sim, sentido? total. E assim, e quando você não sabe quem você é, qualquer onda vem e te leva para qualquer lugar. Então, Sim. qualquer movimento vem e te faz acreditar que você é aquilo, que você é assado, enfim, sabe? Qualquer verdade te convence, tá? Isso. Então, quando você tem essa convicção que você se descobre, aí não é qualquer um que te engana. Aí não é qualquer movimento que vai dizer para você o que é ser mulher, ou quem é você, o que você pode ser. Não, aqui não, porque aqui eu sei bem quem eu sou. Você entendeu? Então, assim, ainda mais hoje que o mundo relativiza tudo. Então, uns vêm e falam que isso não é tão ruim assim, né? E outros vêm e falam que isso não é tão bom assim. E a gente acaba relativizando tanto o mal quanto o bem. E a gente vai deixando de entender, né, de colocar cada coisa no seu lugar. Então, por exemplo, aquilo que o homem faz não é só do homem, eu também posso fazer. Aquilo que a mulher faz, não precisa de ser só a mulher, né? Hoje tantos homens fazem também, então você também pode fazer, né? Aquilo que é ruim, não, olha bem, não é tão ruim assim. Olha a situação da pessoa, olha o que ela vive. Então a gente vai relativizando tudo. Por quê? Porque a gente não tem consciência de quem nós somos, E de dos qual o nossos nosso valores. E dos papel, nossos dos nossos valores. valores, Aí a gente certo? perde os valores, né? Porque a gente Exato. começa eu gosto muito de uma frase que diz assim, Mari, o certo é certo, ainda que todos estejam fazendo o errado. Sim, O certo vai continuar sendo certo. Então, assim, não dá para a gente relativizar, não dá para a gente é, é, se perder dos valores, né? E aí, se você trabalha essas 5 camadas da autoestima, por isso que eu falo, se você começa a corrigir isso, então você trabalha sua verdadeira identidade naquele que te criou, tá? A sua relação com os seus pais. Ah, Dani, mas eu de verdade tive pais que me abandonaram. Pode acontecer. Tive pais que me abandonaram. Mas você consegue trabalhar o perdão. Ó, o Felipe falando que você tá de parabéns, Mari. Felipe, prazer você aqui. Ó, que delícia. Se você consegue trabalhar a sua relação com os seus pais, conseguindo Sim, liberar o perdão, conseguindo entender que eles deram pra gente o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso DNA, que é a nossa genética. Senão, eles podem ter sido os piores pais do mundo, mas se eles não tivessem dado isso, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Não é o meu caso, né? Eu não tenho os piores, eu acho que eu tenho os melhores pais do mundo, inclusive.
Acho que eu tenho um grande privilégio. Mas você trabalha identidade, trabalha a relação com os pais, trabalha o seu papel em cada esfera do ambiente. O seu papel no país, o seu papel na sociedade, o seu papel na comunidade. Você entende o seu papel na sua família. Você entende a importância dos outros, que é nenhuma, o julgamento dos outros. E você entende que a sua autoimagem depende dos três autos, o seu autoamor, a sua autoconfiança e o seu autorrespeito, você começa a colocar a casa em ordem. Sim. Você começa a colocar a casa em ordem e aí sabe quem você é, e aí você começa a resgatar quais são os meus valores, quais são os meus princípios, quais são as coisas que são importantes para mim, que eu não Sim. quero abrir mão, que eu não quero passar por cima. E aí você vai formando, aí você tá mergulhando no autoconhecimento e aí você tá tendo estrutura de autoestima para poder Sim. depois pensar em realização financeira, né? E inclusive, para mim, assim, uma das peças fundamentais da prosperidade, né, financeira e em qualquer sentido que for, é realmente a gente aprender a desaprender. Porque a gente é muito apegado a muitas coisas, principalmente essas figuras de autoridade em nossa vida. Então a gente acha que a gente entender que aquilo que meu pai e minha mãe ensinou é errado, ou a gente cogitar estar errado, a gente vai estar desonrando, né? A gente não vai estar, não vamos estar amando os nossos pais. E é muito diferente disso, gente. As pessoas não, os pais, né, e as autoridades em nossas vidas, elas não precisam estar certas para a gente amá-la, certo? E honrar. Mas a gente precisa tirar o peso daquilo que as pessoas falaram sobre nós e sobre as coisas. E começar a avaliar hoje. Já estamos crescidinhos, já somos adultos. Vamos começar a avaliar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu muitas e muitas vezes quando a gente era Ô, criança, que a gente Mari, cresceu ouvindo. vamos pegar um exemplo aqui, né? E até pedir para o pessoal que está assistindo, de repente, contribuir, né? Então, assim, Sim, começar a pensar quem foi que falou que eu não era boa o suficiente em alguma coisa? Quem foi que falou isso para você? Foi talvez um professor que te chamou de burro? Um professor que te sim. falou que você não ia dar em nada na vida? Ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foi uma avó, ou foi um avô, ou foi um tio, ou foi uma tia, que falou assim: isso aí é muita areia pro teu caminhãozinho. Tira o teu caminhãozinho da chuva. Isso aí não é pro seu bico, menina. Isso aí é para quem é muito rico, muito bonito, muito inteligente, né? Que foi que essas pessoas falaram para você e às vezes foram amigos da escola que fizeram Sim, bullying, falando, né? Eu fui muito vítima de bullying na escola, né? Então assim, eu era magrela demais, eu era feiosa, então ninguém me tirava para dançar na escola e eu acreditava aquilo, que eu era feia, que eu não era desejada. E aí eu tive que retrabalhar isso, encontrar um caminho para mim, para me sim. descobrir, para me afirmar como mulher e para poder construir minha autoconfiança numa relação, né, com um homem. Agora, é aquela coisa de parar e falar assim, mas quem foi que falou isso para mim, que eu acredito sobre mim? Essa imagem negativa que eu tenho, ou pejorativa, quem foi que falou? E aí questionar, né, Mari? Fala assim, mas quem disse que essa pessoa tá certa? É independente, né, Dani? Independente do que você viveu, do que falaram para você, independente de quem foi e de qual foi a situação, não é a verdade sobre você. Não é. Definitivamente não é. A verdade sobre você é aquilo que Deus fala sobre você. E ele já te deu aval para você vir aqui e tocar o terror. Já deu, Pronto, você já tem deu o permissão para aval. prosperar. Deu Você já permissão tem. para prosperar. Liberou Sim, perdão, liberou perdão, tá perdoado de todos isso. os erros. Exatamente, entendeu? Então não tem julgo, não tem condenação. As pessoas podem até colocar um julgo em cima das tuas costas, porque é um julgo delas, que elas não dão conta de carregar, então elas vão ocupando você, elas vão jogando em cima de você alguns pesos, algumas responsabilidades, mas não é teu. Não há julgo, não há condenação.
todos os pecados foram perdoados. Isso não te isenta, tá? De sair igual louco, fazendo tudo que der na sua cabeça. Não, tá? Porque existe uma palavrinha que se chama autorresponsabilidade. Nós somos autorresponsáveis por aquilo que nós decidimos ser e fazer. E isso daí é quem vai ditar toda a prosperidade que eu vou colher na minha vida, tá? Familiar, financeira, enfim. Agora, o que você fez de errado, né? O que as pessoas falaram para você, já não existe mais esse julgo sobre você. Ficou para trás. Pegar esse peso que a gente vem carregando e literalmente soltar, né, Mari? Assim, é um peso Exato. que tá nas tuas costas e que você precisa soltar. Porque enquanto você continuar carregando essa bagagem, não tem como alcançar a realização financeira. E nenhuma área, não tem como. Enquanto você carregar muito peso. E eu achei sensacional o que você falou, Mari. Se libertar desse apego pelo conhecimento. Tanto Sim. abrir gavetas que estão mesmo, às vezes, informações enraizadas, coisas que você pensa sobre você, que você vai ter que abrir essas gavetas, tirar de lá e literalmente jogar fora. Quanto conhecimento que você tem, essa necessidade de aprender, achar que você tem que ter vários diplomas, achar que você tem que ler 1 milhão de livros e que você tem que fazer 1 milhão de cursos. E não é isso que vai fazer a grande diferença na sua vida. O que vai fazer a grande diferença na sua vida é o autoconhecimento, é você fazer a sua jornada, é você entender qual que é seu propósito e missão. É você viver isso, é você buscar isso, você buscar a realização dos seus sonhos, porque isso vai te trazer desafios e vai te obrigar a uma jornada para dentro de autoconhecimento e de mudança de mentalidade. É isso que vai fazer a diferença. Sim. Ô, Mari, E assim, diga lá. Ó, a sobre Lígia, essa questão de crença. Ó, aqui a Lígia, diretamente da Austrália, nos assistindo. Opa! Lígia, Nós estamos ficando internacionalizando essas lives. Tá aí, deixa eu desativar os comentários aqui para não ficar escrito em cima do teu Pode rosto. deixar, vai que alguém tem alguma pergunta. Eu creio que não tá atrapalhando, não. Será que tá? Daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tá Sim. bom, pessoal? Vamos combinar isso. Ó, mas vamos combinar uma coisa. Vocês que já são, já estão aqui, já são da comunidade Saia do Sofá, da comunidade Café com Sucesso, você já sabe o que você tem que fazer. É o CCC. É curtir. Aperta esse coração com abundância. Você quer destravar a prosperidade? Vamos dar uma compartilhada? Vou até compartilhando enquanto você fala. Sim, é curtir, é comentar, mandar sua pergunta e compartilhar. Pega o aviãozinho aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para 10 mulheres. Eu não vou nem ficar pensando quais. Aliás, eu vou mandar para 20, se você quer saber. Eu vou aqui mandar para 20 Estou mulheres. mandando também. Pronto, mandei. 20 mulheres, enviado com sucesso. Fechou? Ô Mari, eu trouxe aqui, você ia fechar esse comentário e eu trouxe aqui 7 etapas para alcançar a realização financeira. E eu quero que você termine o que você ia falar. E o que eu pensei é o seguinte, da gente falar essas 7 etapas e direcionar como as mulheres podem aplicar na vida prática as 7 etapas. Certo. Para fechar a questão da autoestima, eu queria falar para vocês o seguinte. Para tudo tem ferramentas. Não adianta, se você está tentando e não consegue avançar, né? Então, é procurar pessoas que podem te ajudar. Gente, é fundamental. Ninguém consegue sozinho trilhar esse caminho sozinho. A gente sempre vai precisar de pessoas para poder auxiliar a gente nesse processo, tá? Então, assim, para tudo tem ferramentas. Vamos procurar as ferramentas. E, Dani, para encerrar aquela questão do que as pessoas falam, depois que eu conversei com você até aquele dia, ali no café, eu tive um insight que é o seguinte. As coisas que você acredita, anota isso, gente. As coisas que você acredita são baseadas nas suas crenças. E as coisas com as quais você tem convicção, elas são baseadas nos fatos. Então, toda crença, ela deve ser questionada.
tá? Toda crença é questionável. Mas nunca, jamais conteste um fato, tá? Então, por exemplo, se você fala assim, eu acredito muito nisso, eu cresci ouvindo isso, mas você não tem um fato concreto que te comprova que essa verdade é realmente verdade, questiona, né? Procura informação, procura conhecimento, ok? Porque senão a gente fica defendendo verdades que não são nossas, Perfeito, tá? Mari. Eu, eu, Vamos eu para as vou ter, eu etapas. vou ter que complementar um negócio que você falou aqui. Porque você falou assim, para tudo Sim. existe ferramenta. E eu gosto muito de algo que o Paulo Vieira fala. Aonde você tem que buscar? E ele fala, Exato, é o como, é o como. cursos, cursos, livros e lives. Sim, Busque mentores, porque a gente isso. também vem de uma cultura da gente achar que tudo aquilo que a gente tinha que aprender ou que a gente tem que aprender, a gente vai aprender na escola e na faculdade. Então, assim, o meu currículo não tá bom, então eu preciso melhorar. Vou fazer uma segunda faculdade, vou fazer uma pós-graduação. Nem tudo, porque autoconhecimento e mudança de mentalidade e as soft skills, que aí não é assunto para essa live de hoje, é assunto para quinta-feira lá no YouTube, a gente não vai aprender nem na escola, nem na faculdade. Mas a gente pode aprender com mentores, cursos, livros e lives. Então, assim, Sim, existem as pessoas preparadas e capacitadas para te ajudar. A questão é que precisa rachar o coco no meio, rachar o coco no meio mesmo, abrir essa gaveta que fala assim: o único conhecimento que eu preciso ter é o técnico. Esse é o raso. O conhecimento mais importante que vai te levar para o próximo nível, principalmente financeiro, ele não é o técnico. É o autoconhecimento, é a mudança de mentalidade e são as habilidades comportamentais. sim. Depois eu Né? vou até complementar isso daí que você falou, que eu acho que é super importante, sabe, Dani? Aquela empresa de sapato, a Zappos Calçado, que o Jeff Bezos comprou, né? Ela era uma empresa do Tony Hsieh, né? E aí, na verdade, é conhecida como a empresa mais feliz do mundo, né? E eu acho uma coisa muito legal, porque assim, por que que era considerada a empresa mais feliz do mundo, a empresa dele? A gente já migrando aí para essa parte de prosperidade financeira, né? Porque todas as pessoas que ele contratava para trabalhar lá era 50% hard skill e 50% soft skill. Quando ele ia contratar a pessoa, ele precisava ter 50% de atribuições, né, técnicas e 50% de atribuições socioemocionais, porque ele entendia que as pessoas elas precisavam ser otimistas, as pessoas precisavam ter capacidade de se relacionar bem, né? E as pessoas precisavam ter resiliência. Olha que louco isso, né? Mas, Então, não adianta a gente achar só que se habilitar tecnicamente, né, e ali e aprender uma profissão, e ali aprender a técnica para ir aplicar em alguma empresa, enfim, qualquer coisa que seja, só isso basta? Não basta. Por quê? Pensando que toda ação todo pensamento é o ensaio da ação. Então, se eu sou uma pessoa negativa, que eu só penso coisas ruins, né? Que eu só penso que não vai dar certo, que eu só penso que eu não sou capaz e aí entra a autoestima, tá? Que eu penso que eu não tenho condições de realizar aquilo. Qual que vai ser o resultado disso? Então, tanto para o bem quanto para o mal, o meu pensamento, e ambos eu vou ter razão, vou estar certo sobre aquilo. Então, também treinar a sermos uma pessoa positiva, otimista sobre os resultados, ter bons pensamentos. Gente, isso daqui, pensamentos, a gente tem poder sobre eles, certo? A gente tem que parar de aceitar tudo que vem pra gente. Todo pensamento a gente aceita, toda emoção a gente aceita, a gente não tem controle sobre nada. E aí você afunda toda a tua vida financeira. Você nunca consegue sair do lugar, por nunca causa consegue ter mais. por causa de uma mentalidade errada. Exato. Olha a Entendeu? gravidade disso, né? Filhos, herdeiros perdem fortunas
porque muitas vezes tiveram o treinamento técnico, mas não desenvolveram a mentalidade adequada para fazer a gestão daquelas fortunas. Celebridades perdem fortunas, BBBs que ganham, pessoas que ganham na loteria, enfim, a gente está cansado de ver essa história, porque não tem a mentalidade adequada, porque não tem o preparo, o soft skill necessário. Mari, a gente vai falar das 7 etapas, só que eu prometi dizer qual a importância da realização financeira. Então, eu quero trazer isso, tá? Porque, às vezes, eu sei que as pessoas têm dificuldade em admitir que querem prosperidade financeira. E esse Exato. é o maior entrave. Pensa assim, um espinho na garganta impedindo você de fazer uma palestra. É a mesma Exato. coisa. É o espinho na garganta impedindo a pessoa de prosperar se ela não tem coragem de admitir que ela quer, porque ela tem uma crença que ela não deveria querer. Então, sim, a realização financeira é muito importante e eu vou dar as 3 principais razões. A primeira razão, Mari, é porque a realização financeira, ela traz segurança. Segurança para mim e para minha família, de que nós não vamos passar nenhum tipo de necessidade, de que a gente não vai passar fome, se ficar doente vai ter tratamento, não vai ficar desabrigado, vai ter escola, vai ter educação, vai ter transporte, Exato. ou seja, segurança, porque eu não sei, eu sempre falo assim, né? Eu não sei no teu país, Mari, mas no meu, para ter comida em casa, precisa de dinheiro. E não é Exato. pouco. Para ter acesso à educação, precisa de dinheiro. Para ter transporte, precisa de dinheiro. Ficou doente, vai tratar? Precisa de dinheiro. Exato. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é o que eu chamo de tranquilidade financeira. Quando eu falo em tranquilidade, eu começo a falar, você sai só de satisfazer necessidades. E você vai para uma vida com conforto. Uma vida onde eu posso ter acesso não só ao que é essencial, mas se existe alguma coisa que é boa e que o homem inventou e Deus permitiu que aquilo fosse inventado, por que eu não posso usufruir e desfrutar? Sabe? Exato. O que é tranquilidade? Tranquilidade é chegar no inverno, nesse frio que está fazendo, e eu ter roupa suficiente para mim e para todo mundo que está em volta de mim. É ter cobertor, é ter edredom. Chegou no verão, é ter ar-condicionado. Tranquilidade financeira é poder realizar sonho. É falar assim, nossa, eu tenho sonho de mandar minha filha para uma escola X. Eu tenho sonho de dar uma casa de presente para os meus pais. Eu tenho sonho de ter um carro novo, tirar um carro zero e não precisar financiar. Poxa, isso é tranquilidade financeira. De não terminar o mês no vermelho. Por que não ter essa tranquilidade financeira? Quem foi que falou que a gente não é digno e não tem esse direito? E a terceira razão, que é o terceiro nível, é a liberdade financeira. A liberdade financeira, Mari, é quando eu tenho dinheiro para garantir minha segurança para o resto da vida. Eu tenho tranquilidade de realizar sonhos e eu ainda posso ajudar pessoas com quanto eu quiser, que não vai faltar para mim. Então, sabe o que eu costumo dizer? Que o medíocre, aquela pessoa que não quer prosperar, que fala assim, eu não preciso ser rica. Essa pessoa é uma grande egoísta. Porque se ela não precisa do dinheiro para ela no mínimo deveria querer ter mais dinheiro para poder ajudar quem não consegue se ajudar sozinho. Então... e também, Dani, tem aquela coisa assim, gente, para com esse negócio. Dinheiro não traz felicidade. Não, realmente, dinheiro não traz felicidade. Nada traz felicidade. Felicidade é um estado de espírito. Mas para de usar essa frase como desculpa, tá? Porque dinheiro realmente não traz felicidade, mas paga as contas, mas compra saúde, compra comida. A falta de dinheiro é a principal causa de divórcios. Exato, casamentos, famílias terminam
por causa de dinheiro. É o número um, tá? Em brigas em famílias, tá? Pois É é, situação financeira, a falta de dívidas. dinheiro traz muita infelicidade. Então, sim, o dinheiro influencia na felicidade. Porque se o meu pai fica doente e ele tem dinheiro para cuidar da saúde dele, ou eu tenho dinheiro para ajudar ele a cuidar da saúde dele, eu tô num nível de tranquilidade e de felicidade, mesmo ele estando doente. Agora, se o meu pai tem um câncer e eu não consigo nem dar comida adequada pro meu pai, aí, minha filha, eu tô numa infelicidade que não tem quem tire de mim. Ah, mas a pessoa com câncer, ela vai ser infeliz com dinheiro ou sem dinheiro. Só que com dinheiro, ela vai ser tratada pelos melhores médicos, ela vai dormir na melhor cama, ela vai comer a melhor comida, ela vai ter acesso ao melhor tratamento, ainda que ela Isso. não consiga viver mais tempo. Os últimos dias de vida dela vão ter a melhor qualidade de vida possível. Agora, experimenta Exato. uma doença grave na pobreza, faltando gás dentro de casa, não Isso. é? Bom, vamos para as sete Exato. etapas, Mari, antes que o tempo acabe, porque ainda tem os três segredos. Manda, manda, manda. Ó, eu vou falar rapidinho as 7 etapas aqui. E aí a Tá, gente comenta como aplicar isso, como colocar isso em prática no dia a dia, na vida, principalmente as mulheres, tá? Etapa tá bom. número 1, ativar propósito e missão. Como é que a gente consegue isso? Através do autoconhecimento. Lembrando que propósito não é só servir aos outros. Isso é bíblico. O nosso propósito é ser. Eu preciso ser tudo que eu nasci para ser. Eu preciso fazer o que eu vim fazer. Eu preciso desfrutar, ou seja, eu preciso curtir e eu preciso contribuir sim. Isso é propósito completo. A Isso. missão é só o contribuir, é só uma partezinha do propósito, é o que eu vim fazer nesse planeta. Então eu preciso, como é que eu ativo isso? Eu preciso viver isso. Eu preciso botar isso em prática. A segunda etapa é identificar o ponto de partida que eu tô. Então nós estamos falando de realização financeira. Qual é o meu ponto de partida hoje? Eu tô endividado ou eu não tô? Qual é o tamanho da minha dívida? Fazer uma relação. Quanto eu devo? Para quem eu devo? Vai lá, é o ponto de partida. Não, eu não devo, mas todo mês falta dinheiro. Mas eu não tenho dívida. Eu tô gastando sempre, tudo que eu ganho vai. Então, poxa, eu preciso fechar alguns ralos. Ou Sim. então, eu preciso também aumentar as minhas fontes de renda. Ah, eu ganho muito bem, mas eu gasto tudo. Eu sou desvairado, adoro rasgar dinheiro, né? Ou então, não tá dando, eu precisava de mais dinheiro, eu precisava ganhar mais. Então, é identificar o ponto de partida, é a etapa número 2. De onde vem os problemas financeiros e as dificuldades financeiras? Por que que você não consegue aumentar sua renda? Por que que você não consegue diminuir seus gastos? Por que que você não consegue investir? O passo 3 é definir o destino, Mari. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas colocam objetivos muito medíocres. E a gente não tem motivação quando o objetivo é medíocre. A pessoa fala assim: eu só queria o suficiente para pagar as minhas contas. Isso aí não é destino digno. E o destino não é o acaso, a não ser que você entregue na mão do acaso. O destino é a gente que escreve. Como é que a gente escreve? Quando eu defino os meus objetivos de vida. Como é a casa que eu quero ter? Qual é o carro que eu quero ter? Qual é o trabalho? Como é a família? Quais são as viagens que eu quero fazer? Qual é o estilo de vida que eu quero viver? Onde eu quero morar? Quanto que eu quero na minha conta bancária? Isso é definição de destino. Definir o Exato. destino, eu vou definir uma rota. É o que eu chamo de projeto de vida. Você define o destino e depois você determina a rota, quais são as estratégias, quais são os hábitos, as rotinas. O terceiro passo é o projeto de vida. A quarta etapa, Mari, a gente já falou aqui, é desenvolver o merecimento, mudança de mentalidade. A quinta etapa é desenvolver domínio emocional, que é diferente. É diferente. Sim. Eu preciso mudar a mentalidade e depois eu preciso ressignificar
o que eu penso para poder exercer domínio sobre as minhas emoções e sobre as Exato. minhas ações. O que eu vou fazer com as minhas emoções? O sexto passo é a produtividade, cara. Gestão do tempo, porque a gente sabe que pobreza, falta de recurso está relacionado com a improdutividade. Como é que eu resolvo isso sendo uma pessoa mais produtiva? E a Sim, sétima etapa é mudança de ambiente, porque todos nós somos fruto e resultado do ambiente onde vivemos. Se você não está exato. satisfeito com o teu resultado, você precisa mudar o seu ambiente. Agora eu vou jogar a bola para você comentar essas sete etapas. Não sei nem por onde eu começo, porque todas são assim, nenhuma é mais importante do que a outra. Todas São são sete, indispensáveis. todas são indispensáveis, assim, sabe? A gente precisa entender uma coisa: o que que é o dinheiro, né? A gente precisa ter bem definido na nossa vida o que que é o dinheiro. E aí, definindo, dinheiro é o quê? Energia de troca, certo? Eu só consigo comprar esse copo aqui, tá? Se eu tiver dinheiro para comprar ele, então energia de troca. Eu troquei meu trabalho, tá? Por um copo. Enfim, as pessoas, elas estão sem energia para comprar o básico. E tudo que elas querem é, sabe o quê? Energia para comprar o básico. Então, é o limite da escassez. Aí você fala assim: bom, mas eu tenho, eu consigo pagar minhas contas e tudo mais, sabe? E aí aquele extra, você entende que é muito para você. E aí você fala assim: se eu almejar coisas maiores, eu vou estar sendo ingrato, né? E tá tudo bem, eu tô tão feliz com o que eu tenho e tudo mais. Escassez em níveis diferentes, gente. Para de Mediocridade, achar isso é mediocridade. Se acomodar mediocridade, se acomodar e achar que tem que se conformar com pouco é muito medíocre. É um pensamento muito contrário ao que Deus tá? colocou para nós, aos desafios, ao que Ele colocou a gente aqui para fazer. Porque para o mundo prosperar, cada um de nós precisa prosperar. A gente tem obrigação de prosperar. Não é só Sim, por nós. Não é só sim. por nós, mas é por nós também. Porque quando cada um prospera, a gente ajuda todo mundo a prosperar. Sim, a gente precisa entrar nessa frequência de crescimento, tá? A gente precisa entrar numa frequência de crescimento. Vão ter pessoas do seu lado que vai falar assim: Mariana, a Dani, ela nunca está satisfeita. A Dani, ela está aqui sempre querendo mais. Você já ouviu? Você já falou isso de alguém que já tem uma situação financeira muito boa, mas está sempre em busca de mais? Você já ouviu alguém falar isso de você? Elas vão falar, sabe por quê? Porque você entrou numa frequência de crescimento e você não para mais, e elas estão paradas numa frequência de escassez, tá? Então a gente volta lá naquilo que a gente começou falando da autoestima. A gente não pode entender que o que as pessoas falam pra gente, por mais que a gente ame essas pessoas e essas pessoas nos amem, por mais que o nosso vínculo afetivo seja muito grande, a gente não pode jamais colocar aquilo como verdade, Pegar para. tá? A gente Então não precisa comprar, né? A gente não precisa não comprar o que os precisa. outros falam sobre nós. A Na gente pode verdade, a gente está começar, proibido. a gente A pode gente está começar, proibido a de gente comprar. pode começar tipo assim: "Ah, você me deu essa informação sobre mim? Ah, olha o que eu vou fazer, ó, vou jogar fora. Você me deu, não vou nem devolver. Vou jogar Sim, fora", né? É não o é que a para gente você ser uma pessoa assim que não ouve ninguém, entendeu? Não é para isso. Não é para você ser essa pessoa arrogante, entendeu? Porque a gente deve realmente ouvir as pessoas, ouvir o feedback das pessoas. Mas entenda, pega para você o que você entende que é necessário e devolve aquilo que não é necessário para você. Gente, ou eu joga fora, aprendi. ou Sim, joga fora. Às vezes não ó, precisa devolver, é só jogar fora. a minha amiga Meirelle tá aí, nem sei que não deu para ver, terapeuta, o que ela me ensinou na primeira vez que ela veio aqui na minha casa? Isso aqui, pega para você o que é para você e devolve o que não é para você, gente. Isso daí é inteligência emocional. Você O mais, entendeu? eu Você não vai aprendi. ser uma pessoa arrogante e você nem vai pegar para você tudo lixo ou todas as verdades que é verdade para a pessoa, mas que não fala sobre você. Justamente.
Eu aprendi isso com uma professora que eu tive, que uma vez ela estava falando que era pra gente ir à missa e tal, e eu virei e falei assim, mas acontece que esse padre é cheio de defeitos. E aí ela virou e falou assim, mas você não tem que comprar o padre inteiro. Você pode ir lá na missa e pegar dele só aquilo que é bom para você. E o que você Exato. achar que não é bom para você, você deixa com ele. Eu fiquei com a cara no chão, eu fiquei totalmente sem resposta, mas foi uma grande lição de vida que ela me deu. Eu nunca mais Sim. esqueci isso. Eu devia ter o quê? Eu devia ter meus 13 anos por aí. E eu nunca mais esqueci isso, porque o brasileiro, principalmente, ele tem uma mania de achar assim que só quem pode me ensinar ou tem alguma coisa para me agregar é uma pessoa perfeita. E aí é o seguinte, ninguém serve para você, então. Porque não existe ser humano perfeito, né? Sim. Jesus, ele não cometeu erros. Ele não quebrou princípios, ele não quebrou as leis, ele não pecou. Mas ele não era perfeito. E você aprende até com os erros do sujeito, gente. Você aprende até com os erros, como não fazer. Como não fazer? O que você não pode é pegar a Exato, carga emocional exato, das pessoas, tá? É a exato. Não única coisa existe que você pessoa não pode fazer. perfeita. A gente tem que pegar o que serve. E aí, Mari, para a gente encerrar, eu trouxe os 3 segredos para alcançar a realização financeira. E eu não sei se você Oba! já ouviu falar. Eu não sei se você já ouviu falar, se você já me ouviu falar, porque eu não tinha ouvido ninguém falar até então. Eu fiz esse download faz pouco tempo, da confiança trina. A fé, Não ouvi. pois é, a fé, ela é. Olha a Helenice falando que aprendeu muito em relação à perfeição, porque eu fiz um stories hoje falando sobre isso. Falando que ontem eu não tive um dia bom, que eu voltei de viagem no domingo e ontem eu não consegui retomar as minhas rotinas, eu não consegui cumprir minha agenda, porque eu não tive um dia bom, porque eu não estava emocionalmente bem. E aí eu recebi um monte de mensagem falando assim, Dani, obrigada por você falar a verdade, porque a gente fica achando que a gente só vai ter valor no dia que a gente conseguir ser perfeita. No dia que eu for a melhor pessoa do mundo, no dia que eu não errar, no dia que eu não Olha a deslegar, distorção da identidade aí. Olha a distorção da identidade. É você absurdo. colocando valor pelas coisas que você faz. E aí não tem como eu ter autoestima nunca, porque eu nunca vou passar na minha prova. Porque a prova que eu coloquei para eu passar, ela é impossível de tirar 10, né? Porque eu tenho que Exato. ser perfeito em tudo, eu não posso cometer erros, eu não posso ser injusta, eu não posso pecar, eu não posso sair da linha, eu não posso fazer nada errado, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu tenho que ser alta performance, eu tenho que ser melhor do que o melhor dos melhores em todas as áreas da vida. Aí, impossível, né? Exato. E aí, eu trouxe os 3 segredos que é a confiança trina. Porque a fé, Mari, ela tem que ser trina para a gente poder, para que nós humanos, para que a gente consiga alcançar a nossa realização, seja pessoal, seja financeira, seja profissional. Essa fé ela tem que ser trina. O que é a confiança trina? Número 1, no Criador. Eu preciso confiar que o Criador, ele fez um plano perfeito. Onde ele me colocou nesse plano. Eu sou só uma partezinha da engrenagem, cara. O plano é tão perfeito que quando eu peço uma coisa, ele me dá o que eu preciso e não o que eu quero. O Sim. plano é tão perfeito que se cada um de nós tivesse vivendo o propósito e missão, não teria doença, não teria fome, não teria sofrimento no mundo. Essas coisas só estão acontecendo porque alguns de nós escolheram ignorar a missão e ficar alienado, ficar conformado, ficar no vitimismo, ficar na mediocridade e não viver o propósito. A Gésua tá falando que perdeu o item 6, daqui a pouquinho eu repito, Gésua.
As 7 etapas. Deixa eu falar da confiança trina. Então, número 1, confiança no Criador. A gente tem que ter a confiança absoluta que o plano dele é perfeito. Mas Sim. só isso não é suficiente. Não adianta eu confiar só nele. Se eu não confiar, o quê, Mari? Qual você acha que é o segundo? Em mim? Confiança em mim. Não adianta. A gente vê tanta gente religiosa que confia absolutamente no Senhor, mas não confia em si mesma. E acaba vivendo numa mediocridade absurda, numa falta de tudo, até de generosidade, até de compaixão, porque não confia nela mesma. E a terceira confiança, essa ninguém sabe, que isso fez parte do meu download. Você tem que confiar no teu projeto de vida. Você fez um projeto de vida, você definiu seus objetivos, você definiu uma rota para você, você tem que confiar no teu projeto de vida. Porque se você teve a possibilidade de ver, se você viu aquilo, é porque você vai receber as ferramentas e a provisão para realizar. Acabou. O Criador é um pai justo. Se ele te permitiu ver, se ele te permitiu sonhar, ele vai permitir você ter. Você só precisa fazer a sua mente alcançar isso daí. Essa é a confiança trina. Fala para mim, Mari. Tem como Fechou. uma pessoa dar errado se ela desenvolver a Não, confiança trina? não tem como. Não tem como, porque você confia em você mesmo, mas você sozinho por si só não basta. Se você confiar em Deus, somente em Deus, e não acreditar em você, Deus por si só não vai realizar em sua vida, tá? Vai. E você precisa de um plano de ação, um plano de vida, porque senão você vai ser uma pessoa que confia em Deus, que acredita em si, mas que não tem rumo, não sabe para onde Vive vai, ao acaso. vive ao acaso. Vive ao acaso das circunstâncias, cara. E não dá, a gente tem que Exato, viver de propósito. Todo dia tem que viver de exato. propósito. É. Você tem que fazer o que você veio para fazer. Ponto. Senão você vai ser só alguém que vai vivendo ao acaso, É isso. tá? E aí você não é feliz, e aí você não vive com vazio, né? Que é da falta de realização. É você realizar aquilo que você precisa realizar, fazer aquilo que você nasceu para fazer, né? E não precisa Isso. descobrir isso agora, não. Faz o que você precisa fazer hoje. Hoje. Isso. Ponto. Vive de propósito hoje. Que aí é na Isso. jornada que você vai descobrir o propósito. E, Exato. e essa realização, essa felicidade, eu sempre falo, ela não tá no destino. Ela tá em ter a certeza que eu tô fazendo a minha jornada. É quando eu tenho a certeza que eu tô em busca daquilo que eu quero para minha vida em todas as áreas. Isso é a plenitude, isso é a verdadeira realização e a verdadeira felicidade. Não é quando eu chegar lá e tiver o helicóptero, tiver a casa dos sonhos, e tiver feito a festa que eu quero, e minha família estiver perfeita, e a minha saúde estiver perfeita, e minha conta bancária estiver transbordando milhões. Não é lá. Mas é na certeza que eu tenho que eu estou no caminho de buscar a realização de todas essas coisas. Sim, sim. Até mesmo porque talvez você não chegue lá, certo? Porque o plano de Deus para mim, gente, não é o mesmo plano que Deus tem para Dani. Mas entenda, só o plano que Deus tem para mim é que vai me fazer feliz, plenamente realizada, tá? Se eu for em busca de realizar na minha vida aquilo que a Dani realizou na vida dela, não vai dar certo. Não vai dar. Aquilo é dela, é missão dela. As pessoas que ela atingir eram para ela atingir. E aí a gente para de querer ser cópia também. Por quê? Eu vou procurar pessoas para me ajudar com ferramentas adequadas para realizar a minha missão é diferente de eu querer copiar o caminho do outro, Total, Mari. E olha que tá? frase poderosa que a Gésua colocou aqui.
né? Que a pessoa que vive ou ela vive ao acaso, né? Quando ela não está buscando a realização dela, ou ela está vivendo ao acaso, ou ela está se enganando, tentando se convencer que a vida tá boa. Mas tá na mediocridade, né? Tá naquele Exato. raso, assim. Todo medíocre fica o tempo inteiro se convencendo que a vida dele tá boa. Tá sendo assim, eu vou ser o mínimo que eu preciso ser. E isso é medíocre. O próspero eu vou ser o máximo que der para eu ser. O máximo da minha potência. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Eu vou alcançar o melhor, o mais alto nível de prosperidade que eu conseguir. Eu vou realizar todos os sonhos que eu puder. Eu vou impactar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu vou curtir o máximo da vida que eu puder, as melhores coisas. Porque se Deus fez um mundo. Isso está no meu livro, Mari. Se Deus fez um mundo com países tão diferentes e cada país tem comidas diferentes, tem frutas diferentes, tem natureza diferente, paisagem diferentes, comidas diferentes, por que será que ele fez tantas coisas maravilhosas espalhadas? Ele fez para a gente sair por aí desfrutando de tudo isso, gente. Se existe Paris e existe o avião, qual é a razão de você não conhecer Paris pessoalmente? Qual é a razão de você não ir para a Grécia, conhecer o mar pessoalmente? Qual é a razão de não ir para a Disney? Qual é a razão de não ir para Roma? Qual é a razão de não ir para Jerusalém? Qual é a razão de não ir? Qual é a razão de não ir para Israel? Me dá um motivo. Aí você vai falar assim, porque eu não tenho dinheiro. E por que você não tem dinheiro, criatura? Porque você não escolheu ter dinheiro. Liberdade. E Mari, posso fazer o jabá da próxima live nossa, antes de repetir as 7 etapas aqui? Pode. Ó, na próxima terça-feira, solteiras, casadas, separadas, divorciadas. A próxima terça-feira a live é para vocês. Nós vamos falar sobre realização no relacionamento conjugal. Quais são os ingredientes indispensáveis para essa realização? E, como prometido, Mari, vou dar os 12 passos, né? Os 12 passos Sim. da autoestima e da realização financeira, profissional, nos relacionamentos e tudo. Uau! Essa live é para ver e rever e para enviar e para mandar para alguém que não esteve aqui. Porque Boa. muitas coisas, muitos passos, segredos revelados aqui que podem fazer diferença tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. Isso, Mari. Então, assim, vai ficar gravada. Você manda o aviãozinho, compartilha com mais pessoas para que mais mulheres tenham acesso. E eu vou repassar as 7 etapas, Mari, e vou jogar a bola para você finalizar essa live. Com o que você acredita que seja importante aí para todo mundo levar para suas vidas, para colocar em prática, para sair daqui mais fortalecidas no propósito e no entendimento de que sim, somos merecedoras de ter realização financeira. Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse tabu, né? De que ter dinheiro vai me corromper. Na verdade, como diria Caio Carneiro, um dos meus mentores, dinheiro é um amplificador de caráter. Pessoas ruins com muito dinheiro vão ficar piores. E pessoas boas com muito dinheiro vão ficar melhores. Ó, repetindo as 7 etapas da realização financeira. Número 1, ativar o propósito e missão. Número 2, identificar o ponto de partida financeiro. Número 3, definir o destino e a rota. Número 4, desenvolver o merecimento, mudar a mentalidade. Número 5, desenvolver domínio emocional. Número 6, produtividade, Gesso, que perdeu 6. Habilidade de fazer a gestão do seu tempo, você ser um administrador da sua agenda, do seu tempo, da sua semana, dos seus dias. E número 7, mudar de ambiente, porque os resultados que você tem hoje são resultados dos ambientes que você frequenta. O seu corpo físico é resultado do ambiente que você frequenta ou não. O seu resultado espiritual, né? O seu desenvolvimento espiritual é resultado dos ambientes. O seu resultado financeiro, o seu resultado profissional
é resultado dos ambientes que você frequenta e o seu resultado financeiro. Tem uma pesquisa, gente, que foi desenvolvida, foi feita, na verdade, não desenvolvida, foi realizada. Essa pesquisa foi feita de várias formas, comprovando que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, faça as contas, tá? Eu vou contar a pesquisa para você e você faz as contas para ver se é verdade na sua vida ou não. Uma dessas pesquisas mostrou o seguinte, que cada um de nós tem a média de peso. Quanto você pesa? Quanto você pesa? O seu peso é a média do peso das 5 pessoas com quem você mais convive. Faça as contas e tire suas conclusões. E a sua renda mensal é a média da renda das 5 pessoas com quem você mais convive. Por isso, o número 7 é a mudança de ambiente. Gente, a Mari saiu aqui, acho que ela está com problemas lá na conexão dela. Então, eu vou encerrar essa live de hoje. Já repeti aqui as 7 etapas. Vai ficar gravada para você rever quantas vezes você precisar. Eu recomendo, se você não anotou, assiste de novo, anota as 7 etapas para alcançar a realização financeira. Anota as 5 camadas da sua autoestima para você poder fazer uma autoavaliação e ir trabalhando camada por camada. E lembra dos 3 segredos. A confiança trina. Você tem que confiar que o plano do Criador é perfeito, confiar em você e confiar no seu projeto de vida. Um beijo grande e até a próxima terça-feira na, quem sabe, talvez, a última live dessa série especial para mulheres. A gente vai falar com solteiras, casadas, separadas e divorciadas sobre realização conjugal. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Tchau. Tem uma caixinha de perguntas nos stories, tá? Para vocês colocarem suas dúvidas, suas perguntas e os seus comentários que eu vou responder tudo para vocês. Beijo.